João capítulo 12, nós vamos ler 8 versículos. Coloca aí pra gente, João capítulo 12. João capítulo 12. Pegou aí, Vaso? É pra você, tá? É o nosso PH. Vamos aplaudir o nosso PH, minha gente? Nosso maestro. Ó, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Qual era o nome dessa pessoa aqui que ele está falando? Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Olha isso aqui. O título dessa mensagem poderia ser um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo, que era um perfume muito caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Verso 4. Mas um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Verso 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Pode passar. Enquanto isso, grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus esteve ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. É até o 8 só, né? Até o 8 só, tá ótimo. Escute uma coisa, preste atenção. O título dessa mensagem é o poder de um lugar chamado igreja. Fala comigo assim: o poder de um lugar chamado igreja. Poder de um lugar chamado igreja. Escute, o maior legado do evangelho é a igreja. Estava preparando uma mensagem para pregar hoje, e depois que estava praticamente pronto, o Espírito Santo falou no meu coração: não é essa a mensagem. Você vai continuar na mesma linha do que você disse no domingo passado. Eu falei: pois bem, amigo Espírito Santo, eu estou aqui para obedecer às suas instruções. Aí eu falei: mas por que, Senhor? Porque Deus me disse assim: porque o que eu estou prestes a fazer no meio de vocês se faz necessário que todos tenham pleno conhecimento sobre a igreja que eu estou levantando na Baixada Fluminense. Escute isso. Por que é o maior legado? Por que o maior legado do evangelho é a igreja? Porque ela é a noiva de Cristo. É por intermédio da vida da igreja que Deus age nessa terra, resgatando pessoas, transformando a vida de pessoas, restaurando tanta gente, por intermédio da igreja. É por isso que eu fico com o pé atrás com gente que fala assim: eu estou congregando na minha casa. Existe poder quando a gente está assim, ó, junto. Quem está entendendo isso aqui? Isso é a manifestação do que é o corpo de Cristo. Embora sendo muitos, somos um único povo. Somos um único povo. Então escute, a igreja de Jesus continua viva. A igreja de Jesus, ela continua de pé. Não adianta, pode falar mal, pode falar o que for. Eu fico um pé atrás com gente que fala mal da igreja. Por quê, pastor Leandrinho? Porque está falando mal da noiva de Cristo. Você está entendendo isso aqui? Pode falar mal de gente, pode falar mal de líderes, pode falar mal de falsos mestres, falsos profetas, pode falar mal de gente que faz a coisa deturpada, pode falar mal de gente que deturpa o evangelho, mas não fale mal da igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque ela tem um dono, e o dono dela tem ciúmes dela. O dono dela é o Deus Todo-Poderoso. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Bate no peito e fala assim: eu amo a igreja de Cristo.
Ah, pastor, eu congrego em casa porque eu sou a igreja. Não, você sozinho não consegue ter a representação da igreja de Cristo. Você sozinho não consegue ter a representação da imagem de Cristo. Por que, Leandrinho? Porque lá em Gênesis, quando Deus está criando o homem, a fala divina é: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu e você só conseguimos expressar a imagem exata do ser de Deus quando nós estamos no plural. Quando nós somos singular, nós não conseguimos expressar isso. Nós somos igreja. Bate na mão de quem está do teu lado, na mão de quem está do outro lado e fala assim: ei, nós, eu e você juntos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos essa igreja. Você está aqui comigo? Ela atravessou os séculos. Ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela atravessou os tempos. Só para você ter uma ideia, nos 3 primeiros séculos da igreja, pastor, quando é que foi estabelecido? A partir da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Quando desce o Espírito Santo, começa a era da igreja. Os 3 primeiros séculos da igreja foi o período onde a igreja de Jesus foi mais perseguida, mas também foi o período onde ela mais cresceu em menor espaço de tempo. Ou seja, quanto mais bate, mais a gente cresce. Cadê você comigo? Quanto mais tentam, mais a gente avança. Quanto mais tentam falar mal, quanto mais tentam levantar questões contra a igreja, mais a igreja vai permanecer firme, porque ela tem um dono e o dono é Deus. Tentaram apagar da história a vida da igreja, mas não conseguiram. Pastor, como é que tentaram? Deixa eu te contar alguns episódios. O imperador romano disse uma vez assim, um imperador chamado Nero, ele queima todos os escritos, tudo que era documentação que tinha a respeito da igreja. Tudo. Enquanto ele vê uma cidade inteira se queimando, ele fala assim: um dia não saberão se o cristianismo foi de fato uma realidade ou se foi uma lenda. Pois bem, mais de 2000 anos se passaram, cá estamos nós de pé. Cadê você, igreja de Jesus? Você está de pé? Sabe como eram os momentos de descontração, de alegria, de prazer dessas pessoas? Eles tinham uma prática de prender leões e deixá-los famintos, sem comida por dias e dias e dias. Eles lotavam uma arena, as arquibancadas ficavam lotadas. E aí sabe o que eles faziam? Eles colocavam cristãos que eram presos no meio dessa arena e de repente soltavam os leões. E aí você pensa assim: ah, pastor, eles viam o sobrenatural acontecendo, porque eles viam que os leões não conseguiam fazer nada contra os cristãos. É isso? Nada disso. Os leões dilaceravam os cristãos, matavam os cristãos. Numa dessas, o imperador desce e vai olhar para os corpos dos cristãos mortos pelos leões, por aquelas feras. E ele diz assim: eu não entendo. Olhando para o rosto daqueles cristãos mortos, ele dizia: eu não entendo. Eles clamavam em alta voz: eu não entendo. E as pessoas diziam: o que você não entende? Eu não entendo como alguém pode morrer de uma forma tão terrível e continuar com um semblante de paz e felicidade no rosto. É porque eles sabiam para onde estavam indo. Nada e nem ninguém conseguiu parar a vida da igreja. A igreja de Jesus continuou avançando. Eles faziam, sabe o que eles faziam para iluminar muitos caminhos à noite? Eles usavam os cristãos como tochas humanas. Mas o cristianismo não acabou, a igreja não parou, a igreja continua avançando. Satanás tendo perseguido a igreja por tanto tempo, continuando a perseguir, mas a igreja nunca parou, ela só continuou, ela só avançou. Eu amo a igreja de Jesus. Aleluia. Pastor, mas por que acontecia tudo isso? É porque o evangelho de Jesus, ele incomoda. Incomoda? Como assim, pastor? Incomoda quem não tem mudança, quem não quer mudança. Incomoda quem não quer mudança. Incomodava os fariseus, doutores da lei, os inimigos de Deus. Incomoda.
Entenda uma coisa: se o nosso cristianismo não incomodar, então nós nunca estaremos trazendo mudança no mundo. Por quê, Leandrinho? Porque não existe mudança na acomodação. Eu posso falar mesmo ou desisto? Pode falar? Não existe mudança na acomodação. Um crente acomodado nunca incomoda. Você não pode ver algumas coisas na sua vida e achar normal. Você tem que deixar o incômodo vir para que uma mudança aconteça com você. Não dá mais para a gente ser mais ou menos. Você tem que se incomodar com algumas coisas. Escute isso: você é representante de Deus aqui nessa terra. Bate no peito e fala assim: eu represento o reino de Deus aqui nessa terra. Então tem que te incomodar ver coisas bagunçadas dentro de você na tua vida. Você não pode aceitar por 5, 10, 15, 20 anos viver uma vida medíocre. Tem que te incomodar isso, ao ponto de você buscar mudança. Você não consegue mudar aquilo que você está acomodado. Eu vou pregar hoje, hein? Não consegue. Tem que te incomodar olhar para dentro da tua casa e ver as coisas bagunçadas, coisas tudo fora do lugar, calcinha pendurada na porta. Minha mãe falava assim, não que ela morreu, minha mãe está viva, mas ela sempre falou na nossa infância: nós somos pobres, mas somos limpinhos. Tem que te incomodar. Você está sempre endividado. Você não pode falar: é assim mesmo a vida. Você não muda o que você está acomodado. Você quer ver uma coisa? Tem que te incomodar. Você vir para a reunião de igreja de qualquer jeito. Eu vou falar, hein? Tu é representante de Deus nessa terra. Vem bem arrumado para a igreja, trem. Pastor, você está incomodado com a minha roupa. O que importa é o meu coração. Escute uma coisa: nós somos um ser integral. Todas as áreas da nossa vida precisam ser subjugadas ao senhorio de Cristo. Vem reunião de chinela havaiana. Tu vai vir bonitinho nas reuniões da igreja. Amém, igreja? Amém. Você não sabe o que é que Deus pode fazer na tua vida. Às vezes a pessoa que vai ser uma conexão para que você mude de vida está perto de você, só reparando sua roupa. Aí fala assim: eu não vou entrar em negócio com esse cara que não sabe cuidar nem de si mesmo. Não vai saber cuidar da empresa que eu gostaria de abrir junto com ele. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Tem que te incomodar andar por essa cidade e ver pessoas jogando lixo em qualquer lugar dessa cidade. Tem que te incomodar. Não pode, você não pode acomodar. Tem que te incomodar. Bem mesmo você. Nós, nem que se preciso for, a gente faça um mutirão, mas nós vamos limpar essa cidade toda. A começar daqui, nossa mentalidade. Tem que te incomodar sair da igreja, da nave da igreja, deixando lixo no banco. Japoneses vieram na Olimpíada, gente. Eles ficaram de um lado, quem lembra disso aqui? E aí o outro no outro lado. Tudo bagunçado, tudo cheio de lixo do outro lado. E o deles, nem precisa limpar, está tudo limpinho. Chegou a hora de nós manifestarmos o evangelho do reino de Deus, até com a nossa limpeza. As pessoas vão ficar boquiabertas com você e vão dizer assim: como você é tão organizado em casa? Como é que você é tão limpinho? Como é que você não joga lixo em qualquer lugar? Você vai dizer assim: é porque eu sirvo um Deus de excelência. Excelência honra o meu Deus e abençoa as pessoas ao meu redor. É por isso que você está vendo isso aqui. Você está vendo Deus em mim, a manifestação de Deus na minha vida também, através disso. Quem está aqui comigo? Amém. Tem que te incomodar ver gente perdida por aí. Tem que te incomodar ver gente sem Jesus onde você anda. Tem que te incomodar isso.
A vitória, escute, vai te encontrar no campo de batalha, no lugar onde você vai ser confrontado, desafiado, estimulado a crescer, vencer seus desafios. E nesse lugar nunca vence uma pessoa acomodada. Show! Acomodação. Acomodação, escute, a partir de hoje não faz mais parte da tua vida. Você está aqui comigo? Eu vim para essa cidade, pisei nessa cidade, já veio inconformismo no meu coração. Essa cidade precisa de transformação. Pastor, mas você está, as outras igrejas, nós vamos juntar com outras igrejas se preciso for. Não estou falando que isso é monopólio de Lagoinha não, gente. Tem mais de 1 milhão de pessoas para a gente ganhar aqui. Você está aqui comigo? Se a gente pegar a região que a gente alcança, tem mais de 4 milhões de pessoas para a gente estender a mão, para que essa pessoa tenha um encontro genuíno com Jesus e tenha a vida transformada. Quem está entendendo isso aqui? Então toda estratégia do diabo é a de desconstruir a imagem da igreja de Jesus, porque o avanço da igreja é a aceleração da volta de Jesus. O diabo tenta diminuir o valor da igreja, tenta atingir, difamar, tenta desvalorizar a igreja. Mas olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Independente de quem você seja, igreja é o lugar certo para você. Chacoalha quem está do teu lado, fala assim: você está no lugar certo. Pastor, por que esse lugar é o lugar certo para mim? Nós vamos entender com esse episódio, com essa sala de jantar, com esse jantar que convidaram Jesus hoje. Por que essa igreja é tão poderosa? Por que existe poder nesse lugar chamado igreja? Primeiro lugar, é porque a igreja é o lugar onde gente morta encontrou vida. Como assim, Leandro? Como assim? Versículo 2 a gente leu. Tinha um homem ali chamado Lázaro, que estava jantando com Jesus. E diz assim: Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Um homem que tinha morrido e que ressuscitou por Jesus. Um milagre Jesus realizou na vida dele. Agora está sentado à mesa com Jesus. Escute uma coisa, Leandro, mas você está vendo igreja onde nisso? Nesse ambiente, preste atenção. Para estar numa mesa, eles estão numa casa, sim ou não? Ali em Betânia, eles estão numa casa. Semana passada nós vimos o apóstolo Paulo pregando numa casa. Um jovem caindo do terceiro andar, morrendo, e a igreja descendo, se inclinando para trazer esse jovem de volta. Aqui nós estamos dentro de uma casa. É por isso que eu sempre vou estimular aqui nessa igreja, você estar toda semana também dentro de uma casa. Onde, pastor Leandrinho? Quando eu falar, você vai gritar de alegria. Nos nossos grupos de crescimento. Vai para lá. Vai para o GC. Por quê, Leandro? Porque casa é uma expressão do que é a igreja também. Por isso você precisa toda semana estar lá, sentando-se numa mesa, onde Jesus estará lá. Jesus vai estar naquela mesa, Jesus vai estar naquele recinto, Jesus vai estar naquela sala, Jesus vai estar naquele terraço, Jesus vai estar lá naquela varanda, Jesus vai estar lá naquela casa para transformar muita gente ali. Você está aqui comigo? Lázaro um dia estava doente. Jesus, as mulheres dizem que ele demorou. Lázaro morre, é sepultado, necrosado, mas agora está vivo, assentado à mesa, desfrutando com alegria da presença daquele que o tirou da morte. Está cheio de gente aí que precisa voltar a viver. Está cheio de gente aí que é gente morta, mas que vai encontrar vida, porque a igreja é esse lugar onde gente morta encontra vida. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Porque a vida é a proposta central do evangelho para o homem. Olha só, João 1,14 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 10,10 diz que o ladrão vem para somente roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para quê? Para dar vida, e vida em abundância. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida.
juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça nós somos salvos. Nós tínhamos essa realidade, nós éramos insensíveis, ou seja, não reagíamos ao chamado divino, nós não ouvíamos a palavra, não percebíamos o amor de Deus, éramos sem fome espiritual, a gente não tinha apetite pelas coisas de Deus, nós estávamos nos corrompendo cada vez mais e mais e mais. Mas por causa da obra de Jesus, hoje eu e você temos sede. Hoje tem gente aqui nessa igreja que chega 2 horas antes do culto começar. Hoje tem gente que chega 1 hora antes do culto começar. Hoje tem gente que já se prepara a semana inteira. Ei, está chegando o domingo, o melhor dia da semana. Eu vou cultuar, eu vou adorar junto com os meus irmãos. Eu vou experimentar o que é de fato ser igreja. A sexta-feira está chegando, é dia de GC. Eu estou louco para comer um lanche junto com os meus irmãos. Eu estou louco para viver aquele momento de comunhão maravilhoso. Eu estou louco para receber vida na minha vida e compartilhar vida com quem precisa de vida também. O evangelho é vida, é vida, é vida. E pode mandar dizer para os 4 cantos dessa Duque de Caxias: onde tiver alguém morto, afastado de Deus, frio espiritualmente, tem uma igreja aquecida pelo poder de Deus, tem uma igreja aquecida pela vida de Deus. Nós estamos aqui para manifestar essa vida. Essas portas estão abertas para você. Pode chegar aqui do jeito que você tiver, que eu duvido Deus não mudar a tua vida. Tem alguém que acredita nisso? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Aleluia. A vida de Jesus entrou em nós e nós nascemos de novo. E assim, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura